as mulheres elas veem a conquista, a sedução, a vida amorosa como algo muito divino, né? É uma coisa que Deus faz e parece que é sorte, ou então é azar, é dedo podre, enfim, ou a menina nasceu virada para a lua, que ela tem muita sorte, e as coisas, o buraco é bem mais embaixo. Então, e eu vejo assim que os homens, obviamente, eu já falei isso para vocês várias vezes aqui, eu acho eles muito à frente das mulheres nessa questão de desenvolvimento e até mesmo de conquista. Nesses grupos que eu entro, me penetro, né? Eu vejo meninos de 12 anos até, já preocupados com tudo isso, e as mulheres têm 40, então assim, não, meu amor, vai chegar um dia. Enfim, né? Então, e ele fez esse livro voltado para a guerra, mas tem muita lição ali que dá para adaptar para a vida e a gente vai falar sobre isso aqui, mais voltado para a conquista, mas também dá para você adaptar para desenvolvimento, para qualquer área da sua vida que você queira. Eu vou fazer aqui de um jeito que te sirva principalmente na conquista e na sedução, ok? Primeiro, deixa eu falar. Vai ter muito que vou falar de oponente, do outro lado. Não é que o outro lado seja seu inimigo, tá? Mas ele é como eu vou dizer, alguém a ser conquistado, né? Até as objeções vencidas. Então, talvez eu fale dessa forma, mas é porque no início é você contra ele. Depois, ok, com o tempo e com o seu poder, você pode ter uma simbiose nessa relação. Aí você vai ter que continuar atenta, tá? A gente nunca relaxa. No desenvolvimento pessoal não existe garantia, não existe aposentadoria. Existe orar e vigiar o resto da vida, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. E você vai ter que se observar e se vigiar para sempre. Até porque a gente está desde criancinha sofrendo influência, sofrendo agressões, né, digamos assim, de agressões, pesado falar isso, mas sofrendo essa influência da mídia, da família, da cultura, aquela coisa da menininha, princesa, fecha as pernas e um dia você vai casar com um cara especial e a gente cresce, a gente vê que não é porra nenhuma. Eu tenho várias clientes aqui que já são mulheres que já tiveram casamento ou, né, entre parênteses, S, porque muitos relacionamentos e o conhecimento, a felicidade não veio só por quebrar a cara ou só por estar tentando aprender. Não vem assim, tá? O conhecimento vem muito além. Então a gente vai tratar isso tudo aqui como uma estratégia de guerra. Não fique, ai meu Deus, meu romantismo foi ofendido, agredido, o que eu vou fazer? Que essa bruxa má, ela quer levar de mim os meus sonhos. Eu não vou levar de você os seus sonhos, eu vou fazer você acordar, tá? E você pode até sonhar, mas acordada. Então, vamos falar sobre a arte da guerra e trazer isso para nossa realidade, tá? Então, a primeira anotação que eu fiz é que você precisa ter foco, ou pelo menos dar ênfase às suas qualidades. O que você, assumida e reconhecidamente, tem como qualidade? Você vê que algumas qualidades são transitórias, mas qual qualidade? Não me venha dizer que a sua qualidade eu sou boa, eu sou muito legal, eu sou fofa. Quando eu estou no relacionamento, eu faço tudo pelo outro. Eu sou uma mulher incrível, sou parceira, sou amiga. Não, tá? Não. Isso aí é com os amigos, com as pessoas que merecem. Inclusive no relacionamento, mas é lá pra frente. Eu quero que você valorize as suas qualidades de poder. O que traz luz a você? É a sua inteligência? É o seu charme? É a sua. Qual habilidade você tem? Socialmente você se dá muito bem. Agora, o importante é você fazer um diagnóstico correto, né? Tem um diagnóstico aqui que eu tô falando que é o seu, pessoal, mas existe o diagnóstico do outro, que a gente vai falar depois. Mas esse diagnóstico seu tem que ser sincero. Não adianta você achar, socialmente eu sou o máximo. Por quê? Porque você dá a gargalhada alto e vai até o chão,
no churrasco. Não, gente, a habilidade social vai muito além. Um dia talvez eu faça uma live aqui só sobre isso, que eu acho que merece, mas a habilidade social é envolver as pessoas, fazer com que as pessoas curtam realmente a sua presença, tá? Não o prazer que qualquer um dá. As pessoas vão ficar fazendo seu vídeo de latrina. Estão desabafando. Eu sou amiga, eu sou fofa, arrumo as coisas, eu compro as coisas para os outros, eu não cobro. Não é por aí, tá? Bom, então identifica as suas qualidades. Você pode fazer isso agora aí. Acaba aqui a live, faz. Quais são as suas qualidades verdadeiras e reais, tá? Qual capacidade? Se você não conhecer, se não souber, então talvez não tenha, tá? Ok, algumas pessoas não vão ter nada, mas elas podem passar a ter. Isso tem que ser usado como estímulo. A gente vai falar disso aqui também, das crises, né? Identificar a vulnerabilidade do outro. Quais os pontos fracos que o outro lado tem? Qual é? O que tem de vácuo na estratégia do outro? O outro, por exemplo, vai ter que identificar. Anote também, mas isso quando você estiver pensando em alguém especificamente. A pessoa, por exemplo, é muito tímida, é muito. Autoestima muito baixa, é, é um cara que não é inteligente, por exemplo. Tá? Você vai identificar os defeitos, principalmente você pode identificar as qualidades também, mas para a estratégia é importante que você identifique as suas qualidades, você vai trabalhar em cima delas e em cima das fraquezas do outro, ok? Bom, aí vai falar assim, nossa, que maldade, ué. Gente, bem-vinda, bem-vinda ao planeta azul. Hum, Entender que o objetivo da guerra não é a guerra em si, é a paz. Mas a paz é para quando você já traçou todo o caminho, já percorreu todo o caminho que leva a ela. A paz de graça, como qualquer qualidade e qualquer vantagem gratuita, ela não tem consistência. Então, durante o período de guerra, é importante que você tenha frieza, inteligência e uma dose de calma. Não transmita nem aos seus, né, como é a arte da guerra, né, nem aos seus aliados e nem ao oponente as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. Porém, entenda que o objetivo da guerra é a paz. Não é a guerra pela guerra. Talvez você passe muito tempo em guerra, mas o objetivo é a paz. Bom, isso aqui é muito importante. Pagar o preço. Pagar o preço. É o que eu estava falando antes as vitórias e conquistas, elas só são, de fato, elas só são legítimas quando elas são parte de uma construção sua. Não é porque você, por exemplo, é bonita, mas se você é bonita, isso se perde. Se você ficou bonita, e isso, tô falando de fisicamente, inclusive, mas se você se cuidou a ponto de ser bonita, talvez você não tenha sido bonita a vida inteira. Ou talvez você tenha sido bonita, mas acabou de ser sem graça. Mas aí quando você. Aquela beleza você conquista e fica consistente, o que eu quero dizer? Se cuidar, entender qual é o melhor tipo de roupa para você, qual o melhor estilo, o jeito do seu cabelo, aprimorar isso com charme, como eu digo aqui sempre. Tem gente bonita que é feia e tem gente que é feia e que é bonita. E a pessoa pode ser feia e fica muito bonita. A gente tem exemplos disso, famosos. De mulheres, realmente, concordo que é mais difícil, mas de homem é muito claro. E de mulheres também tem, tá? Só que a gente fica cega, né? Porque a gente só consegue ver o que aquela pessoa representa. Isso é poder, tá? Isso é poder. A gente consegue ver o que ela representa e a gente não vê mais a feiura ou a beleza dela. Ela passa a ser muitas vezes bonita sem ser considerada, né, gente? E tem teima, né? As pessoas vão teimar. Não, é sim, mas elas não conseguem ver além. Por isso que lembre-se, tem bonito que é feio, tem feio que é bonito. Mas é uma construção.
Quando você paga o preço, por exemplo, de malhar, de acordar cedo, de ir a fundo, de ir além, você vai construir isso de uma maneira muito mais forte, sólida e dificilmente alguém vai tirar de você, né? Porque você, por exemplo, se você tá malhadona e precisou ficar hospitalizada, deitada uma semana, um mês, você não vai ficar obesa por causa disso, tá? Então, você já está se cuidando, já pagou o preço pelo o preço da conquista, que é essa da beleza física, por exemplo, e aí você já tá pronta, né, de alguma forma, pra inclusive ficar um tempo sem. Então, pagar o preço. Tô falando de beleza física, mas isso serve para trabalho, né? Pagar o preço de estudar, de ir lá, de às vezes aceitar um salário mais baixo, mas aprender pra caramba, fazer aquele investimento em si mesma, né? O que você tá disposta a fazer por si? Então, pague o preço. Não tem almoço grátis, tá? Os almoços grátis serão cobrados depois, então não tem. Hum, um dos objetivos também do, né, falei que é ter paz sem ter guerra, mas é ter guerra sem lutar, né? Ter vitórias sem lutar. Esse é um objetivo. Então, nesse lance vai ter o blefe, vai ter enganar o adversário, porque você não precisa lutar para vencer. Algumas guerras foram assim, tá? Ambos os lados ali prontos para lutar e algum estrategista foda fez alguma coisa que interrompeu aquele processo e aí não precisou ter uma guerra. Então anote aí, vencer sem lutar. Nem toda vitória tem aquela luta sangrenta de morte, né? Enfim, isso a gente vê até, gente. Guerra biológica, né? Não tem o confronto direto. Perdão, você pode ter sangue, mas não tem o confronto direto, tá? Você não tem o desgaste pessoal ou do seu ou do seu grupo. Enfim, guerra biológica é isso, né? Mas aqui a gente tá falando principalmente de homem e mulher. Então, ser sutil, não demonstrar, por exemplo, numa sedução, que você tá numa guerra, que você vai ganhá-lo, que você vai conquistá-lo. Seja sutil, vá devagar, pareça inofensiva muitas vezes, pareça que você nem quer. Eu não gosto muito, por exemplo, de posicionamento. Já ensinei muito aqui sobre posicionamento, mas sempre deixo claro que é uma apelação, né? O posicionamento. Porque o posicionamento acaba com a sutileza, acaba com o mistério, acaba com a fantasia sobre o que você quer. Acho que você tem que investir em outras qualidades e não ir direto. Direto não, talvez nunca ir pro posicionamento. Porque o posicionamento é um último recurso, o recurso de quem tá desistindo, tá indo pro tudo ou nada. Então, seja sutil, seja suave, doce, delicada e fofa. Fofa, cuidado, tá, gente? O fofa é mais no sentido de sonsa. Entender que nem tudo do caminho vai ser vitória. Nem todas as batalhas dessa guerra você vai ganhar. Nem todas. Por quê? Faz parte, você ainda está aprendendo. A questão é que muita gente desiste nesse caminho, né? Tem um monte de gente que fica. Conquista alguém, por exemplo. Ah, tô namorando. Aí larga desenvolvimento pessoal, para de seguir, não quer mais. Parece que tá cometendo um pecado. E aí, quando não dá certo, ou até por causa disso não dá certo, por causa de não estar se melhorando, se informando e crescendo, não dá certo, e aí a pessoa volta. E aí ela arrumou outro namorado e ela larga de novo, como se o problema tivesse acabado. Então, essa é a questão. Isso você não deve fazer. Mas entenda que você vai ter perdas. O que significa isso? Então, você não vai conquistar todo mundo que você quer. Você não vai conquistar todos os amigos do cara. Você não vai conquistar todo mundo e, enfim, ser totalmente feliz ali naquele caminho, tá? Esquece isso, não vai acontecer. Mas a vitória tem que estar em mente o tempo inteiro. Sua meta, seu objetivo tem que estar na sua cabecinha até o dia que realmente for uma vitória. Chegar na vitória. Adapte-se como a água, né? Seja, como eu vou dizer, maleável, flexível, ou pelo menos aparentemente. Vocês já viram como a água é forte? A água, sem ela você não vive, ao passo que ela, de uma hora para outra, destrói, né? Destrói em tempestade, maremoto,
enfim, de várias formas, alagamentos, e ela se adapta, ela não tem uma forma. É isso que eu quero dizer aqui mais claramente. Ela não tem uma forma fixa, ela vai se adaptando ao que é necessário. Claro que quando ela vem com força, ela vem com tudo, né? Mas de uma maneira geral, a maior parte do tempo ela é flexível. E na guerra também vai ter um momento de você ser mais incisiva, mas durante a maior parte é sutileza, estudo de estratégia, feedback da estratégia em relação ao que o oponente te deu. Então, entender que vocês já viram assim, na vida a gente vai ter alguns momentos de caos completo, né? Principalmente quando morre alguém muito querido seu, ou quando você perde um trabalho que você gostava, ganhava bem, ou quando tem um rompimento de relacionamento, seja homem, mulher, seja de amizade, e aí esse rompimento quebra, né, a sua estrutura, te deixa meio sem chão. Isso, e grana, né, por exemplo, perde um patrimônio, ou achava que tinha uma grana e não tem, e estava contando com isso. Entenda que esses momentos de crise, eles também apresentam, fatalmente apresentam várias oportunidades e soluções. Agora, por exemplo, na quarentena, no sentido profissional, tem muita gente, né, indo para fome, tá? E tem gente ganhando com dinheiro como nunca. Então, tem de tudo. Na crise de 29, por exemplo, nos Estados Unidos, onde surgiu, né, onde foi o foco, muita gente morreu de fome, quebrou e morreu de fome. Tá? As pessoas ricas, inclusive. E outras fizeram fortuna no meio do caos. Não estou falando que é fácil, mas que pode ser feito. E se a gente está pensando aqui de uma mentalidade superior, isso é totalmente perfeito, possível numa mentalidade superior, tá? Nos fracos, não, gente. Os fracos vão juntar os cacos e comer resto até morrer, tá? É isso aí, não tem outro jeito. Então, sempre tem oportunidades, aprenda a reconhecê-las, tá? Muita gente fica preocupada em entender o que aconteceu. Ah, mas por que o cara fez isso? Por que o cara fez aquilo? Por que aquela pessoa... E não segue adiante, não consegue entender que aquilo tudo é provisório e que o seu futuro é que é permanente, né? Você é a única amiga e a única pessoa que vai estar com você até o final. Então, invista nessa pessoa. Vai pensando aí na sua pergunta, que afinal eu vou abrir aqui. Senta o dedo nesse like que é de graça. E quem puder encaminhar alguma amiga, eu agradeço muito. Sempre tem alguma amiga. E eu tô fazendo questão de falar aqui sobre a questão da guerra, que é uma coisa masculina, gente. E assim, isso é muito legal. Eu tenho um pensamento muito masculino e eu acho que isso é fundamental no processo de conquista e até de desenvolvimento. Por fora feminina, né? É o que eu sempre prego para vocês. E por dentro masculina. Não há problema nenhum nisso. Inclusive, isso é o modelo perfeito, tá? Na minha humilde opinião. Vou deixar essa aqui por último. Importante, não demonstrar ao outro a sua estratégia. Você não pode ser clara, por isso que eu falei até do posicionamento. Você não pode, você não deve, você não é justo que você deixe claro a sua intenção, quem você é. Ai, mas nós temos que trabalhar com a verdade. Não, você não tem que trabalhar com a verdade, você escolhe. Agora, deixe a verdade, deixe o seu melhor, deixe as suas qualidades de fato para quem merece. Não para qualquer vagabundo que aparece e você quer relacionamento porque quer. Né? Geralmente é assim, eu quero porque eu quero. Isso é capricho, isso é necessidade de comer bosta, né, gente? Sofrer. Então, não demonstre estratégia. Mesmo quando o cara tá começando a gostar de você e tá gostoso, não se entrega. A gente não entrega. Por exemplo, selou um acordo de paz lá na estratégia da guerra. Você não vai mostrar o plano que você tinha, entendeu? Não vai nunca, porque aí o cara vai saber, então ela ia fazer isso. Ainda vai copiar o seu plano, no caso
de uma disputa territorial. E isso também que eu tô falando aqui pra vocês é uma disputa, não deixa de ser não, tá? Você, última lição aqui, a 10ª, você é seu próprio general. Escuta o que eu tô dizendo. Você é seu próprio general. O general, aqui o que eu tô botando é a patente máxima da guerra. Então, o general ele assume cada morte do lado dele, da equipe dele, e ele é responsável e reconhecido por cada vitória que ele tem. Então, todas as perdas que você tiver, todas as batalhas que você perder, todas as vitórias que você conseguir, todas as qualidades que você conseguir ter, todas as vezes que você não se humilhar para o outro, que você não ficar refém e agir mais com o coração, porque uma estratégia você não age com o coração. O coração existe, ele não é negado, mas ele não domina, ele não manda, tá? E aí você não tem que ter piedade numa relação que você está conquistando a pessoa. Se você não quiser vir que você não vai se entregar e tal, por isso você não quer ficar mais com a pessoa, ok. Tá? É uma forma de ter piedade, mas se você tá querendo conquistar aquele cara, e é isso que eu tô falando aqui, se você quer conquistar aquele cara, e aquele cara é importante para você, tanto do ponto de vista do seu ego, que seja o ego, não tem problema, a questão aqui não é essa. Ou seja, porque você realmente gosta e quer ter alguma coisa legal com ele, você não pode usar de piedade gratuita, tá bom? Eu vou falar muito disso quando eu for falar. Eu quero falar aqui também sobre o príncipe do Maquiavel, tá? Mas hoje é Sun Tzu, a arte da guerra. Então, você é o seu general. Isso significa que você é responsável por tudo. É culpada pelas derrotas e responsável e glorificada pelas vitórias. Então não adianta ficar de mimimi, porque a minha mãe na infância só pegava homem assim, que batia nela. Isso é ok, né? É fato, né? Talvez seja um fato para você, meu pai era isso, meu pai era aquilo, mas entenda que todo mundo tem uma história triste, tá? Quando eu atendo, né, algumas clientes falam para mim: Jelly, mas o meu pai era alcoólatra, minha mãe era prostituta, o meu irmão, sei tudo. Aí as pessoas contam essas coisas como se elas fossem as únicas no mundo, todo mundo fosse perfeito. Inclusive, isso chama síndrome do impostor. Como você sabe seus defeitos, você tende a achar que eles estão sempre prontos para serem descobertos e que as outras pessoas não têm aqueles defeitos ou defeitos similares. Então você fica com aquele medo de ser pego, né? Como se fosse uma criminosa, como se fosse um criminoso. E quando você não sabe, e aquelas pessoas também têm os defeitos, as vulnerabilidades delas. A gente precisa se distanciar das histórias das pessoas para ver melhor, tá? É aquele negócio. Sobe em todas as formas que você puder subir e entenda que nem todo mundo tá lá em cima quanto você acha. Bom, pessoal, é isso. Um beijo para quem tá no YouTube.